Olá! Quanto tempo, né, que eu não gravo aqui nesse cenário, mas hoje eu decidi trazer uma palavra para o seu coração. E eu queria falar sobre duas mulheres da Bíblia, duas mulheres que inspiram muito, que é Débora e Esther. A Débora, ela era esposa de Lapidote, ela era juíza, né, no seu tempo, e ela também, além de ser juíza, era profetisa. E na época em que Débora era juíza em Israel, o povo ele estava nas mãos de Jabim, que era o rei de Canaã, e Cícera, que era o comandante do exército. Então o povo de Israel estava sendo oprimido por esse rei, por esse comandante, e Débora ela se levanta como juíza daquele povo, ela se levanta realmente como uma mulher guerreira, como uma mulher de fé, como uma mulher de Deus na sua geração. E Esther, ela era uma moça órfã, virgem, bonita, que foi criada pelo seu parente Mordecai. E Esther era judia e ela foi feita rainha do rei Assuero. E o rei, ele tinha um homem, né, que era o seu braço direito, que era Amã. Amã era um dos braços direitos ali do rei, né, que fazia ali tudo que ele pedia. E Amã, ele trama para matar os judeus, né, para exterminar os judeus. E Mordecai, ele fica sabendo disso e ele vai logo contar para Esther. E Esther, ao saber disso, ela se entristece e ela também se levanta como uma mulher de Deus. Ela também se levanta como uma guerreira. E o que essas duas mulheres elas têm em comum? São exatamente duas mulheres diferentes que viveram em épocas diferentes, mas que elas tinham uma missão, que era salvar o seu povo, que era trazer liberdade ao seu povo, que era trazer esperança de novo. E ambas tinham uma posição privilegiada na época, né? Às vezes a gente ouve muito falar aí no mundo, né, que Deus ele era um Deus machista, que ele é machista. E essas duas mulheres, eu acho que elas são a prova viva de que Deus ele não é um Deus machista. Porque lá naquela época, no Antigo Testamento, mulheres tinham sim posições privilegiadas, né? Esther era rainha e Débora era juíza, né? Tinha uma posição ali política importante para a época. Então são duas mulheres que tinham ali uma posição importante, que tinham ali uma certa influência sobre o povo e com certeza Deus levantou essas mulheres, não foi à toa. Deus não levantou essas mulheres só para dar um cargo, só para dar uma posição. Não, elas tinham a missão de salvar o seu povo. Elas tinham esse propósito na vida delas. E elas não pensaram só em si. Elas poderiam não ter feito nada diante de uma situação, Débora diante de uma opressão que estava tendo sobre o seu povo. Ela poderia simplesmente ter ignorado, ela poderia muito bem ter pensado muito mais nela. E Esther também. Ela estava ali, ela era rainha, ela sabia que nada ia acontecer com ela, né? Mas elas pensaram no bem do seu povo, elas pensaram no bem do próximo, né? Esther, ela sabia que toda a sua linhagem ali, todo o seu povo poderia ser extinto, né? E o coração dela estava muito triste com isso. Ela não queria, por mais que ela estivesse ali dentro do palácio, que talvez fosse protegida, mas ela não pensou só nela. E elas arriscaram a sua vida, arriscaram as suas vidas por amor ao seu povo. Esther, ela jejuou, ela esperou o tempo exato para entrar na presença do rei, para pedir, né, essa intervenção, para pedir ao rei que entrasse nessa causa dela e que não acontecesse isso, né? Que ele tivesse misericórdia dos judeus. E a Débora, ela também arriscou a sua vida, porque ela foi para a guerra. Ela sabia que Deus iria entregar Cícera, todo o exército de Canaã, todo o exército lá de Jabim, na mão de uma mulher. E ela fala isso lá em Juízes 4, o versículo 9, ela diz assim:
Certamente irei contigo, porém não será tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. Mais uma vez eu te digo que Deus não é um Deus machista. Também não é um Deus feminista, mas ele iria entregar Císera na mão de uma mulher. E essas duas mulheres, quando eu paro para pensar nelas, eu vejo duas mulheres que foram libertadoras, que trouxeram libertação ao seu povo, que trouxeram esperança, que trouxeram uma nova oportunidade. E aí eu queria que você parasse para refletir sobre você, sabe? Sobre a sua vida. Será que você tem sido uma mulher libertadora, que traz liberdade, uma mulher que gera esperança nas outras pessoas, uma mulher que incentiva as outras pessoas para o bem? E muitas das vezes nós nos comportamos totalmente ao contrário. Ao invés de gerarmos vida, nós geramos morte. Ao invés de sermos mulheres que vamos trazer liberdade aos cativos, nós somos aquelas que abrimos o cativeiro e mantemos muitas das vezes até a nossa família cativa. Porque as nossas palavras são palavras ruins, são palavras de morte, são palavras de desânimo. E que a partir desse vídeo você se motive, sabe, a ser uma mulher que traz liberdade. O Espírito Santo, ele tem falado muito ao meu coração sobre isso, sobre ser esse tipo de mulher que vai trazer liberdade, uma mulher que vai incentivar os outros, uma mulher que vai ajudar outras pessoas a chegarem no seu destino, a chegarem no seu propósito, que vai fazer parte da caminhada de outras pessoas. Mas como se tornar uma mulher libertadora? Como se tornar essa mulher assim como Esther, assim como Débora? Primeiro, nós precisamos entender qual é a nossa missão. Débora e Esther sabiam a missão delas, elas sabiam que elas precisavam cumprir aquilo que o Senhor deu para elas, que era salvar o seu povo, que era libertar, que era impedir que o seu povo fosse extinto. E nós precisamos entender qual é a nossa missão. Deus te deu uma missão, Deus te deu um propósito. Você precisa apenas descobrir qual é esse propósito, qual é a sua missão. E pode ter certeza que a sua missão não é só sua. Deus nos dá uma missão para que nós possamos ajudar a outras pessoas, para que nós possamos ajudar ao próximo. Então não seja egoísta, não pense só em você, sabe? Mas pense no bem do próximo, pense no bem do outro, porque quando a gente pensa no bem da outra pessoa, a gente vai querer ajudar aquela pessoa, a gente vai querer trazer liberdade, né, dentro daquele cativeiro que ela se encontra, a gente vai querer trazer liberdade, a gente vai querer gerar vida na outra pessoa. Então a gente precisa entender a nossa missão, pensar no próximo e a gente precisa ter coragem, ser destemida. Essas mulheres que eu acabei de falar aqui, mulheres de fé, mulheres guerreiras, elas não se acovardaram diante da sua missão. Elas não se acovardaram diante daquilo que elas tinham para fazer, mas elas foram destemidas, elas deixaram o medo de lado e elas foram para a guerra. Tanto espiritual, como ali presencialmente, como Débora. Foram mulheres que enfrentaram ali os obstáculos, que enfrentaram os seus medos para conseguir alcançar a sua missão. Então não tenha medo, sabe? Diante daquilo que Deus colocou para você fazer, diante daquilo que Deus te deu como missão, diante daquilo que Deus te deu como um propósito de vida. Não tenha medo, não se acovarda, sabe? Mas seja destemida. E em frente, que com certeza você vai alcançar o seu objetivo, que com certeza você vai cumprir a sua missão, que é ser uma mulher libertadora, que vai trazer liberdade aos cativos. Sabe, dentro da sua família, começa a declarar palavras de fé, começa a fazer declarações para sua casa, para sua família. Então, se o seu marido não é convertido, se a sua casa está um caos, começa a declarar palavras de fé. Você é profetisa da sua casa, você é profeta do seu lar, sabe? Você é a mulher que vai trazer liberdade ao seu marido, liberdade dos vícios, liberdade muitas das vezes da pornografia. É você que vai trazer liberdade na sua casa, nos seus filhos.
Existem muitas pessoas que Deus ele coloca ao nosso redor e com certeza você tem muitas pessoas ao seu redor que precisam de você, que precisam daquilo que você tem a dizer, sabe? Do seu testemunho, das suas experiências com Deus, e você pode sim salvar muitas vidas. Você pode sim trazer vida a muitas pessoas que já estavam desacreditadas, já estavam sem esperança. Então, que nós sejamos essa mulher. Como eu falei, Deus tem ministrado muito ao meu coração para eu me tornar essa mulher, porque eu também não sou. Eu olho e a gente tenta ir todos os dias, mas é muito difícil alcançar. Mas a gente precisa estar ali todos os dias e falar assim: Senhor, eu quero ser essa mulher que o Senhor sonhou para mim, que vai trazer vida, que vai trazer liberdade. Então vamos juntas, sabe? Vamos juntas botar isso em prática, vamos juntas nos tornar essa mulher, porque é disso que a nossa casa precisa, é disso que o nosso trabalho precisa, é disso que a nossa igreja precisa. Existem pessoas que estão cativas, existem pessoas que estão sendo oprimidas, e nós vamos ser as mulheres que vamos nos levantar como libertadoras, como mulheres guerreiras que vamos fazer a diferença. E se essa mensagem abençoou a sua vida, te tocou de alguma maneira, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais mulheres e mais mulheres possam ser tocadas, possam ser abençoadas. Não saia daqui também sem deixar o seu like, sem se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque isso é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal, para o crescimento dessa família. Então é isso, um beijo e até o próximo.